Certo? Vamos lá. Então, o desafio de hoje vai ser fazer aquele kami lá, né? Que o professor passou na aula. Que seria mais ou menos essa pegada aqui, ó. Beleza. O kami, pra gente começar a desenhar ele, né? Para ele chegar nesse modelo final aqui, ele passa por três etapas. Então, provavelmente esse vídeo aqui vai ser. Vou ter que dividir ele em dois ou três vídeos, que senão vai ficar muito grande. O processo desse, para fazer esse cara aqui é um pouco. É um pouquinho demorado. Mas ele acaba sendo facinho de fazer, depois que pega o jeito. Então ele começa nessa etapa aqui, ele passa para essa etapa aqui, e dessa etapa a gente consegue extrair o Kami e fazer a simulação com ele. Então vamos lá. Algumas regrinhas que a gente precisa adotar antes de começar a fazer é o que? Considerar que a gente vai trabalhar em milímetros, né? Pensando depois converter isso daqui para os ângulos, né? Então a gente vai adotar essa regra aqui, que 1 milímetro vale 2 graus. Para depois quando jogar para cá, né, converter a angulação, os graus certinho. Então, considero que 1 milímetro vale 2 graus. No final a gente vai ter que dar um giro de 360 graus, então aqui vai ficar melhor para se a gente adotar essa regra no começo e ir trabalhando em cima dela. Então aqui eu vou explicar um pouco como que vai funcionar. Esse gráfico aqui, ele é o gráfico de um harmônico simples. Então esse é um movimento harmônico simples para subida e um harmônico simples para descida. Tem outros jeitos de desenhar esse tipo de gráfico aqui, mas a gente vai adotar o padrão do harmônico simples. Tem com aceleração, ele muda, né? Ele muda, praticamente muda essa cabeça aqui dele e troca, né? Quando você troca o formato dele. Então, esse Kami, a função dele, o que que ele vai fazer? Ele vai iniciar subindo, né? Ele vai permanecer um tempo na máxima, ele vai descer, depois permanecer um tempo na mínima. Então, qual que são as considerações aqui? Ele vai ter um deslocamento máximo de 20 milímetros, então do ponto inicial dele, né, do, do diâmetro primitivo dele, né, então aqui a gente considera que aqui seja o diâmetro primitivo, essa linha que é o diâmetro primitivo, deixa eu trocar aqui, essa linha sendo o diâmetro primitivo, e essa linha superior aqui sendo o deslocamento máximo do rolete que vai estar em cima. Nessa figura aqui, o nosso diâmetro primitivo é esse diâmetro de 50. A gente tem o nosso rolete aqui, né? Nossa roldana, nosso rolete de 20 milímetros de diâmetro. Então, a função desse câmbio aqui que a gente está desenvolvendo vai ser subir, né? Ele vai subir 20 milímetros, sobe 20 milímetros, permanece por. Então, ele vai ter uma subida de 45 milímetros, né? Ele permanece por mais 45 milímetros, permanece na máxima com 20 milímetros. Ele tem uma descida de mais 45 milímetros e permanece na mínima, né, no diâmetro primitivo por mais 45 milímetros. Se cada 1 milímetro é 2 graus, então aqui a gente tem o quê? Um período de subida de 90 graus, um período de permanência de mais 90, um período de descida de mais 90 graus e uma permanência no diâmetro primitivo de mais 90 graus. Aqui eu decidi particionar desse jeito para ficar mais fácil depois de fazer a conta, mas é, não é obrigatório esses 90 graus aqui. Poderia ser 30, com 60, com 20 e o que sobrar faria a descida, né? Vocês podem fazer, dimensionar isso aqui de acordo com a necessidade, de acordo com o que ele tem que fazer. Esse sistema acabou ficando um sobe, permanece, desce, permanece. Isso daqui, de acordo com aquele livro do Norton, ele seria um sisteminha SPDP. Poderia ser um sisteminha só sobe e desce, né? Um sisteminha SD, ou um sobe e desce e permanece, né? Um sobe e desce para, um SDP. Esse daqui então é um SPDP, sobe, permanece, desce, permanece. E a gente vai desenvolver ele da maneira harmônica simples, né? Subida harmônica, descida harmônica. Outra coisa, tirando os períodos de permanência, os períodos de subida e descida, a gente precisa adotar esse padrão aqui. Dividir os períodos em 6. Então aqui
Na subida a gente tem 6 divisões. Um, 2, 3, 4, 5, 6. E na descida a gente tem mais 6 divisões. 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui também a gente tem 6 divisões, né? Vão ser 6 divisões para linkar com as outras 6 divisões de cada etapa de subir e descer. Aqui tem um errinho, na verdade que era para ser 360 graus. Depois eu vou dar uma corrigida nesse PDF aqui e eu disponibilizo. Então aqui na verdade 180 milímetros, como ele vale 2 graus, então aqui seria 360 graus. Então vamos lá. Vamos já fazer isso aqui na prática. Então a gente já está aqui no nosso Solid Edge. Aqui é o seguinte, a gente vai pegar em Home, abrir um sketch normal. Vocês podem escolher qualquer plano de referência, eu vou escolher o top, né, o superior. Nesse plano, qual que é a ideia? A ideia é desenhar o nosso Kami já pensando em deixar ele centralizado, né? Seguindo aí as boas práticas de projeto. Então vamos começar o quê? Vamos imaginar que o nosso Kami, vamos imaginar isso daqui, desse jeito aqui. A gente vai fazer o desenho o quê? O diâmetro de 50, né, que é o nosso diâmetro primitivo. Então, a gente começa aqui com o nosso diâmetro de 50 aqui, no centro, então o Kami ele vai acontecer em torno disso daqui. Ah, uma coisa, antes de começar, entrou no ambiente de sketch, selecione essa opção aqui de criar como construção, que todas as linhas vão ser como construção para auxiliar a gente. Só no final a gente vai usar as linhas normais mesmo. Então pegou a linha de construção, só habilitar esse botão e tudo que se desenhar aqui agora ele vai ser como construção. Então coloquei aqui uma linha de construção, você vai conseguir identificar ela como ela vai ficar. Esse é o traço com dois tracinhos menores, né? Não chega a ser é bem diferente de uma linha de centro. Então, uma outra coisa é o que facilita é deixar essa opção aqui ativa, o autodimensionamento. Geralmente ela vai estar desligada, então você deixando ela ativa. E um exemplo aqui, né? Eu vou fazer um círculo, eu posso já digitar a medida dele no diâmetro, eu dando Enter, ele já faz a cota automática e já me dá outro círculo aqui para trabalhar. Então agora eu vou fazer o rolete. Então eu vou fazer o que? Eu vou pegar a referência aqui do centro, ó. Então encostei, passei o mouse aqui no centro, subir. Se eu descer e ele tangenciar ali, ó, ele já me dá o símbolo de tangente. Se eu clicar aqui, ó, cliquei, ele já vai estar tangenciado e alinhado pelo centro. Dou um ESC para cancelar e só vou acertar aqui agora o tamanho do rolete, que é 20 milímetros. Deixei o mouse em cima, ó, não cliquei, só deixei em cima. Aí eu clico e puxo. Eu consigo tirar a cota pro lado que eu quero, para onde não me atrapalha, né? Então fiz aqui o que? O meu diâmetro primitivo, que vai ser a mínima, né? Eu tenho aqui o meu roletezinho de 20 milímetros e agora eu vou fazer. Eu vou pegar aqui e vou traçar o centro dele, como se fosse o centro do meu diâmetro do rolete. Beleza, um diâmetro de 70 milímetros. Tá, feita essa etapa, então todo o meu desenho vai ser em torno disso daqui. O meu Kami vai sair com esse centro aqui. Isso já me adianta muita coisa lá na frente, numa montagem e tal, e é uma boa prática de projeto, né? A gente sempre centralizar os nossos desenhos. Próxima etapa. Ah, uma outra coisa que eu acabei esquecendo de falar. A gente vai trabalhar com dois sketches mais pra frente. Porque eu já tentei fazer isso tudo em um sketch só e acaba não dando certo depois. O software ele não trabalha muito bem com muita informação no mesmo sketch, ele acaba dando alguns bugzinhos que acaba fazendo que você perca o que você fez. Então a gente vai trabalhar com dois sketches, sempre lembrando de salvar o arquivo, porque vai ficar com muita informação na tela, né? Para evitar que ele dê algum bug, feche, e você acaba perdendo seu trabalho. Então já vamos salvar aqui. Vou salvar mesmo na área de trabalho. E, não, na verdade eu vou salvar dentro dessa pasta aqui de Kami. Vou colocar como Kami 2 aqui, que eu já tenho um exemplo feito. Tá, chegamos nessa etapa aqui, terminou esse desenho, você vai fazer o seguinte. Você vem aqui, ó, em retângulo, você vai abrir as opções do retângulo e vai pegar um de dois pontos.
desenha um retângulo de 2 pontos aqui do lado. Então, tá mais ou menos vai se parecer com isso daqui. Então a gente vai ter o nosso Kami na direita e o nosso gráfico na esquerda, né? Então aqui a gente pode fazer o quê? A gente pega aqui essa ferramenta aqui, horizontal vertical, clicou nela, clicou nesse ponto aqui e clicou no centro aqui, ó. Passa o mouse aqui na aresta externa dele, do diâmetro, e depois vem para o centro, ó. Ele já vai alinhar aqui, ó. Fez o alinhamento. Dá um ESC para sair do comando. E a gente pode também distanciar esse cara aqui, ó. Aqui pode colocar numa distância só para que não vai atrapalhar vocês depois, né? Pode ser 45 milímetros, sei lá, uns 50 milímetros. Aqui é só para não ficar solto também, né? Essa cota aqui eu vou deixar desse outro lado aqui, ó. Essa medida aqui vai ser a altura que o nosso rolete vai se mexendo, ele vai subir, né? Então, no caso, nesse exemplo é 20 milímetros. Então, ele vai começar no ponto zero aqui, né? E vai se deslocar até no máximo 20 milímetros para cima. E aqui vai ser... Aqui tem que pensar que seria o comprimento total para pegar toda a circunferência, né? Pensando em graus convertidos para milímetro, né? De acordo com aquela regrinha lá. Então, se eu preciso dar uma volta de 360 graus, eu vou usar 180 milímetros aqui, que é o que dá como 1 milímetro é igual a 2 graus, né? 180 vezes 2, 360. Então a gente tem essa etapa aqui já começou a ganhar uma forma, né? Salva o arquivo. Beleza, o que a gente vai fazer aqui agora? Vai pegar um círculo, aqui, esse mesmo. Do centro aqui, ó, clicou. E você vai clicar numa das extremidades. Pode ser embaixo ou em cima, que ele vai criar um círculo aqui. Com a ferramenta de trim, que é essa daqui, a gente vai cortar esse lado aqui. Beleza. Fez o trim, agora a gente vai fazer o que? A gente vai usar o padrão circular, que é esse daqui, ó. Circular pattern. Que a gente precisa agora criar aquelas 6 divisões aqui dentro. Então pegou o circular, eu seleciono o que eu pretendo fazer, né? O padrão circular, então eu quero rotacionar isso daqui. Dou um aceitar e agora eu vou fazer o que? Eu quero só um giro de 180 graus, então eu vou criar como um círculo parcial. E para eu obter 6 divisões, eu vou precisar de 7 tracinhos, né? 7 arestas. Então, cliquei ali. Aqui eu vou fazer de uma forma. Eu tentei já fazer do jeitinho certinho, mas ele acaba bugando, né? Então, cliquei no centro. A primeira faixa que eu vou puxar para cima. Abrir o desenho. E a segunda vai ser aqui na faixa. Ele dá uma travadinha, tá vendo? Quando você chega no 180 graus, ó. Ele dá uma travada. Beleza. Cliquei aqui de novo, né? Ele voltou para 4, vamos lá. 7, preciso de 7. Colocando 7 agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisões. Agora eu preciso tirar essas daqui da direita que eu não vou usar. Então no caso a gente volta lá, pega o trim de novo. E dá um clique nessa linha aqui. Como ele está espelhando essa linha central. Isso daqui é uma imagem rotacionada, né? Eu não consigo cortar elas direto. Eu preciso cortar a original para que ela espelhe nas outras, né? Então, no caso, a original está aqui. Eu venho aqui, dou um clique e ela cortou para mim. Posso dar um ESC para sair do comando. Agora isso daqui, ó. Certo? Quando gerado de maneira certa, né? Não, essa linha não aparecendo. Essa linha teria que estar dentro dessa linha aqui. Então, eu vou fazer o quê? Vamos lá, vamos arrumar isso daqui. Vem daqui para cá. Vem daqui para cá. Então eu usei a ferramenta aqui do Connect, né? Conectei o de baixo ponto a ponto. E agora ele conectou. Se ele acusar erro, é bem provável que acuse, que ele é meio aleatório esse software. Mas se der certo, ele vai parecer com aquilo ali. Que eu acabei de perceber que ele está solto, né? Vamos tentar prender ele aqui, fixar. Connect de novo, connect, connect. Pronto, agora eu acredito que ele está
totalmente preso. Aparentemente ele ainda está solto aqui embaixo. No caso aqui eu vou usar um colinear ou um connect, ele não vai deixar. O software não vai deixar, então a gente vai arrumar o quê? A gente arruma aqui por dentro. A gente volta aqui no 180 graus e usa um fixado. Dessa forma, ele travou e travou ali em cima também. Beleza. Então a gente está com isso aqui desenhado.